Então, dando continuidade a esse capítulo, que acho que a gente já está uns 3 semanas nesse capítulo, né? Tudo bem, né? Não estamos com pressa, né? Absurdo enfurecer-se contra os efeitos se as causas forem deixadas intactas. Não se resolve o problema apenas com o egoísmo da autodefesa, com a repressão sem a prevenção. Justo, muitas vezes, é só o que protege a si mesmo. Deve ampliar-se até proteger a todos. Na balança social, há um tributo anual de expulsos, segundo uma lei expressa pelas estatísticas. É preciso compreender essa lei e cortá-la pela raiz. Há deserdados cujo crime é o de serem marcados no nascimento por uma tara hereditária. Nossa, isso é tão forte, né, gente? Dependendo da forma, essa tara hereditária que a pessoa tem, ela é marcada para a vida toda, né? A gente vê a situação do povo preto, a situação do povo LGBT, a situação das mulheres, né? Ou seja, se vai de acordo com a tara hereditária, pode-se dizer assim mesmo, você tem marcado os obstáculos que tem que se passar é muito maior, né? Essa questão de quando eu vejo, eu como professor, às vezes eu vejo muita fala do tipo, na minha época os alunos respeitavam mais os professores. Quais alunos? Aqueles que tinham acesso e conseguiam ficar na escola, é óbvio. Era uma minoria, 20%, 30%. E os outros que não tinham acesso à escola? Eles viviam na marginalidade, eram descartados, não era sequer ouvido, você não ouve a história dos vencidos, você só ouve a história dos vencedores, né? E hoje, quando você tem um grupo de jovens, crianças e jovens, que não se adequaram a esse tipo de escola, a esse tipo de sala de aula, sentado, imagina, uma criança ficar 4 horas sentada, nossa, a gente às vezes não consegue, e se você não se readaptar, né, e esse é o movimento que a gente tem dentro da área de educação, modificar o sistema de ensino de forma a abraçar, a atender a todos, né? Porque eu falo, como eu dou aula em licenciaturas, eu falo para os meus alunos que a melhor profissão que tem é ser professor, né? É claro que vão falar assim, mas as dificuldades, mas é porque o professor trabalha com, você vai retirar do outro o que ele tem de melhor de dentro dele, né? E você pode trabalhar com o que há de melhor com as pessoas, retirar daquilo que ela tem de melhor, né? É uma arte, né? Não é para qualquer um, mas eu me encanto com sala de aula, e eu sei que há várias pessoas que têm a profissão de professor, mas não têm essa aptidão, né? Então, melhor é cada um fazer o que gosta, né? Mas, de fato, a gente vê isso no próprio sistema educacional, no sistema de saúde, no sistema do próprio policiamento, né? Como que é diferenciado dependendo da cor, do gênero, e assim por diante. E isso que sua avó está falando, ele falou há quase 100 anos atrás, né? Há 90 anos atrás. E naquela época era pior ainda, né? Porque era previsto em lei, né? Na lei humana era previsto esse tipo de discriminação. Mulher não podia votar, negro não tinha acesso a determinadas situações, como é que chama, LGBT era ser crime, né? Você ser homossexual era crime, né? Era então, doença, né?
doença e crime. A pessoa era presa, né? Além de ser doença, era considerado ato criminoso, né? Então, a gente melhorou muito. Nós temos muito que vencer. Se você pensar como era 100 anos atrás, quem tinha acesso à educação, quem tinha acesso à democracia, quem tinha acesso aos estudos, né? Se você pensar que há 100 anos atrás a mulher não podia entrar na universidade, hoje você fala assim, nonsense, não faz sentido, né? Então vencemos muitas barreiras, né? Eu tenho uma visão muito otimista da humanidade, mas tem muito que melhorar, obviamente. Você tocou num ponto que é muito interessante, que é o da vocação profissional, né? Eu lembro quando eu era adolescente, existia uma coisa que hoje você não vê mais, era o teste vocacional. Mas você não ouve mais falar. Que as pessoas faziam para ver qual era a sua tendência, né? E, de acordo com aquilo, realmente algumas pessoas escolhiam o que ia seguir na vida. Hoje em dia, né, vendo você falar do teu entusiasmo, da tua paixão pela licenciatura, não de forma orgulhosa ou vaidosa, se sentir participante no crescimento desses seus alunos, e você extrapolar para qualquer profissão, das mais reconhecidas para as consideradas mais insignificantes na mentalidade distorcida que a humanidade tem, tudo quando é feito com amor funciona maravilhosamente. Infelizmente, a gente passa por um período de descontrole em que as pessoas deixaram de escolher suas profissões pelo que eles sentem realmente vontade de fazer, mas pelo status social, pelo salário que eles podem conseguir com aquela profissão. Então, fazem como negócio. E não tem mais a paixão, não tem mais aquele amor, o prazer de fazer. Não porque aquilo vai te gerar algum benefício, porque você está envolvido de uma forma extremamente amorosa naquilo. Eu lembro, isso me marcou muito. E já faz muitos anos, quando eu ainda morava em São Cristóvão, aqui no Rio, e tinha um médico já idoso que ele dava consultas de graça. E atendia quem fosse lá, rico, pobre, morador em condição de rua, quem aparecesse lá para atender, ele atendia. E não cobrava absolutamente nada de ninguém. E um belo dia o CRM foi atrás dele, foi caçá-lo porque não admitia que ele podia ser médico e não cobrasse nada. Então ele não era médico, não podia ser médico, devia ser um charlatão. E essa é uma história que me marcou, porque é uma coisa assim tão mesquinha do ser humano. Se o cara está ali fazendo o melhor dele, simplesmente por amor àquilo, para qualquer um que necessitar, a dita instituição que deveria proteger aqueles profissionais, o taxa de falso, de charlatão, porque não ganha dinheiro, porque não tem benefícios pessoais, patrimoniais com isso. Isso tem muitos anos, não é de agora. Eu imagino que agora, acredito que em todas as profissões, mas na medicina está mais gritante, né, que é o que eu vivencio, não existe mais paixão. Só olho na conta bancária que você pode conseguir com a medicina. Isso é extremamente triste, pelo menos para mim. Você comentou, me lembrou que um drama coreano, eu já até falei que Honra Teu Nome, que conta a história de um médico acupunturista, que escreveu os clássicos de acupuntura da Coreia, em que ele está vivendo em 1680, aí ele está fugindo lá porque é justamente isso, ele era apaixonado por medicina, e lá os médicos tinham que atender, na época, os reis, aonde que se pagava, né? E ele, de vez em quando, atendia os que não tinham dinheiro, né? Só por prazer.
Aí ele estava fugindo dessas coisas, e aí ele entrou no Rio e saiu do Rio em pleno século XX, como se fosse uma viagem no tempo, né? E em 2017 em Seul, na capital da Coreia. E ali ele passa todo o drama dele, vivenciando uma nova medicina. O pessoal aqui atende a todo mundo, mas aí ele vê que não é bem assim, né? Que continuou mais ou menos a mesma coisa, e que tinha aqueles apaixonados e aqueles que só pensavam no lucro. Aí ele explora isso, você vai gostar, viu, Silvio? Chama Honra Teu Nome, muito legal, né? É interessante, ainda voltando nesse mesmo assunto com relação à profissão, esses dias eu estava vendo a TV Brasil e tinha no programa, acho que era Sem Censura, estava o Renato Sorriso, não sei se vocês já ouviram falar, mas quem é aqui do Rio, todo mundo sabe quem é um gari, que ele dá show no carnaval, limpando, depois que cada escola de samba passa, ele vai limpando, vai dançando, sambando, e assim, e ele estava falando o quanto, como foi o crescimento dele, né, como gari, que ele fez o concurso para a Conlub, como nível de ensino fundamental, médio, não lembro mais, e o quanto preconceito que ele já sofreu e tudo, e hoje em dia ele dá muitas palestras, ele é muito convidado aqui, lá fora, para falar a respeito, né? E o respeito que ele conseguiu para todos os outros, e o quanto que ele passa assim, para os amigos, para os colegas, dizendo assim, se você tem que fazer aquele tipo de trabalho, faça sorrindo, faça em paz, faça bem, porque é uma profissão até árdua, né, assim, em termos de esforço físico, mas se você ficar de cara dura, é pior. Então, converse com as pessoas na rua, você tem oportunidade, hein? Muito interessante o que ele estava falando. Legal. Nisso daí, Sânia, eu lembrei, eu já contei essa história, aqui, assim, uma amiga era professora de crianças pequenas, eram na faixa, não sei bem que idade, mas eram crianças mesmo, tipo 5, 6 anos, sei lá, alguma coisa assim. E ela, naquelas rodinhas, né, que toda professora faz com os alunos, ela contando que ela dava aula numa escola aqui em Brasília de classe média alta. E aí, conversando com os alunos, cada um, aí, o que você quer ser quando crescer? E cada um foi falando uma profissão, né? Geralmente acaba do pai, tal, professor, médico, não sei o quê, advogado, papapá, papapá. E um deles virou e falou: eu quero ser gari. E ela, mesmo a gente era de um grupo espiritualista e tudo, ela olhou para o menino e falou assim: meu Deus, que ele está falando assim? Ela ficou chocadíssima com o menino resolver que ia ser gari. Um menininho de uns pequenininho, né? Aí ela quis saber para ir com ele porque que ele queria ser gari. Aí ele falou assim: olha, todo mundo aqui vai ser isso. Aí ele foi repetindo: quem vai limpar as ruas? Quem vai limpar a cidade? Aí ela disse que ela ficou tão chocada com a resposta e tudo, que ela depois até quis saber quem era a família, né? Quem era aquela figura que estava falando aquilo, né? Porque estava dando uma aula para ela, né? E não recebendo a aula, né? Foi muito engraçado isso, ela contando. Isso é engraçado, tem uma história que a gente viu hoje, Sani, né? Era um filme italiano, que é a mesma coisa, a professora perguntando de um a um, e todo mundo dizendo: quer ser médico, não sei o quê. Aí chegou um moleque lá: o que você quer ser quando você? Funcionário público. Ela: funcionário público? Mas por quê? Aí já era o contrário, porque era aquela visão, né, que aqui também tinha, né, do paletó na gaveta, na cadeira, né? O funcionário público tinha todas as garantias, né, não podia ser mandado embora, tá? E não trabalhava nada, só enrolava. Então, quer dizer, o contrário do que você está dizendo. Como são as pessoas, né? E isso o cara retratou num filme, mas deve ser uma realidade que em algum momento ele vislumbrou e transformou aquilo num filme de comédia satirizando.
Mas eu lembro muito que existia aqui no Brasil essa história do... Você precisava de uma coisa que fosse um órgão público, era um problemão para resolver, porque até tinha a máxima que falava que o cara chegava lá, botava o paletó na cadeira para dizer que ele estava lá trabalhando, mas ninguém achava o cara. Então, como são os valores, né? E como isso pode ser diferente de um para outro. Só um pouquinho, como a gente está falando do direito aqui, né? O Rio de Janeiro é um estado... Você sabe que é o estado mais difícil para o advogado hoje em dia, em termos do funcionamento da justiça. É muito caro tudo aí. Só dando é um negócio tão absurdo. Aí se cobra, por exemplo, coisas que no Brasil ou em Brasília não se cobra em certidões, aí se cobra. Então, cada lugar é um jeito e cada pessoa de um jeito mesmo. E a gente fica assim, gente, quando você tem que fazer coisas no Rio, é muito mais caro. É impressionante. E acredito que mais difícil de andar também. Essa difícil de funcionário público lembra o Asterix e Obelix. Uma das histórias dele era vencer a burocracia romana. Uma das batalhas mais árduas do Asterix. É brincadeira. Outros que são falidos na luta pela vida, com a mesma psicologia e valor moral dos vencedores. Olha que interessante. Outros são falidos na luta pela vida, com a mesma psicologia e valor moral dos vencedores. Indispensável saber ler e trabalhar na alma, saber fazer o cálculo das responsabilidades, ultrapassar a desastrosa psicologia materialista da antropologia criminal. Gente, uma pergunta, Paulo. Essa primeira frase que você leu é sobre muitos são falidos com a mesma psicologia dos vencedores? Isso. É tão maluco isso, né? Como eu disse, eu vou há muitos anos em um abrigo X, né? E a gente vem passando por várias gerações de crianças de abrigo, né? E a gente vê que eles não conseguem realmente, mesmo com todas com todos os apoios, porque esse abrigo a pessoa até achava, a pessoa que cuida desse abrigo chama Paulo Brito também, né? E ela é da comunhão. E ele faz um trabalho belíssimo com as crianças. Ele ajuda, nossa, é lindo o trabalho que ele faz com as crianças que depois viram adultos e tal, isso e aquilo. Mas, assim, com todo o trabalho, é difícil deles vencerem. Não estou dizendo que eles entram para crime, nem nada disso, não. São meninos que, na sua maioria, estão ali, mas eles acabam não saindo daquele ambiente. Não saem. Eu estou aqui tentando lembrar alguém desses anos todos que eu vou, todos estão no mesmo ambiente. E foram incentivados a estudar, e foram incentivados a trabalhar, e alguns trabalham, mas outros... Há 2 semanas atrás a gente teve lá uma menina, né, que a gente estava lá, já estava na 4ª gravidez, já tinha perdido a guarda de 3 filhos, quer dizer assim, repetem as mesmas histórias, e seria isso, essa frase? E além do mais, eu vejo também nessa frase aí também a questão de que às vezes a pessoa está numa situação e que ela acha que aquilo é a coisa normal, né? Que realmente tem que ter um opressor, né? E tem que ter um oprimido. Como se tivesse... como se a escravidão fosse uma coisa natural. Não, eu sou um escravo, eu tenho que... Esse é o meu papel, tem que ter escravidão mesmo, senão... Sabe? Uma coisa assim que não... Que a gente que está tentando se libertar dessas amarras materialistas, né? A gente fica indignado com isso, né?
mas infelizmente tem alguns ainda que, tanto aqueles que estão por cima quanto estão por baixo sofrendo as consequências, que concorda, né? Que acha que tem que ser aquilo mesmo. Ou seja, é bem isso aí que ele colocou, né? O cara está sofrendo as consequências e aplaude, né? Diga, Jair. O que eu vejo nessa frase aí, deixa eu pegar aqui. Outros são falidos na luta pela vida, com a mesma psicologia e valor dos vencedores, ou seja, discriminação que a gente começou. Eles não conseguem ter acesso, mesmo rezando a cartilha dessa classe dominante, eles não conseguem. E como ele fala aqui no início, que você começou a falar, o absurdo em enfurecer-se contra os efeitos e as causas foram deixadas intactas. Ou seja, a gente trabalha nos efeitos, mas a causa ainda continua intacta. O que são essas causas? A discriminação, o preconceito, tudo que a gente estava começando antes. É isso só. Eu acho que a chave disso que ele está discutindo é quando ele fala aqui, a desastrosa psicologia materialista da antropologia criminal. Nós aqui tentamos desenvolver uma certa consciência, mas mesmo assim a gente sofre impositivos da matéria aqui na Terra. E tem muita coisa que a gente vai lendo, vai absorvendo, mas que não consegue, de fato, entender. A gente tem apego a várias coisas que a gente já tem consciência que não era para ter, mas não se liberta daquilo. Então, extrapola isso para um outro mundo, entre aspas, onde os impositivos sociais, antropológicos, as necessidades de sobrevivência são muito mais causticantes, causando efeitos muito mais maléficos nessas pessoas. Eles acabam cedendo a isso, a essa psicologia que se forma de que eles merecem isso, de que eles têm que estar naquela situação, que eles não têm como sair daquilo, que a sociedade provoca isso neles e impõe isso a eles. Então, acho que a chave para a resolução disso é a gente, aos poucos, se livrando da materialidade que nos envolve. Quando a gente entender que isso aqui é necessário para esse momento, mas que não faz parte de nós, a coisa pode andar mais rápido e com mais fluidez. Ele fala justamente isso que você falou em duas palavras. O egoísmo da autodefesa. Bem ali, logo no início. O egoísmo da autodefesa com repressão sem prevenção. É isso. Delinquência é fenômeno de involução. É necessário alimentar todos os fatores de evolução, demolir os opostos, se quiserdes que o decurso da doença melhore e a sociedade possa arriar o fardo. O trabalho deve ser de penetração de espírito, de educar, corrigir, ajudar e, sobretudo, pretende-se guiar e punir em nome de uma justiça divina, de recordar a máxima evangélica. Quem esteja sem pecado, lance a primeira pedra. Daí. É muito fácil julgar o outro e como dizia já o mestre Galileu, né? A gente olha como é que chama? O cisco no olho do outro, sempre tem uma baita pedra no olho da gente, né? E é isso mesmo, né? E quando ele coloca essa parte em que ele fala é necessário alimentar todos os fatores de evolução, demolir os opostos, né? Ou seja, que a delinquência é involução, né? E para a gente vencer isso é através da educação, principalmente da educação. A educação, quando eu falo aqui, é educação em todos os sentidos, não só a educação intelectual, mas a educação emocional, educação social, esse aprimoramento em todos os níveis
da saúde, seja ela física, emocional, mental, social, ambiental, todas essas nuances, né? E a gente tem que alimentar isso, né? O tempo todo, independente da profissão que a gente tem, a gente ter sempre esse olhar, né? Que é muito fácil a gente julgar, né? Mas como o Pedro mesmo dizia, né? O amor cobre multidão de pecados, né? Com amor, e é difícil, né? E é uma palavra desgastada e para algumas pessoas, né? Eu fiz uma vez um teste com jovens lá do trabalho que eu faço de evangelização. Eu fui para cada um assim e falando assim: eu te amo, fala comigo. E sabe que teve umas duas que não conseguia falar eu te amo para ninguém. Assim, duro. Me abraça então. Não. Eu não forçava, né, claro. Mas é muito interessante o quanto que tem algumas almas que ficaram endurecidas, né? E é só através do amor mesmo. O amor. O amor é legal, né? Porque quando você distribui amor, mais você tem, né? É doido isso. Ele não preserva a conservação. A gente que é físico quer que todas as grandezas sejam preservadas, né? Energia, momento. Mas o amor não preserva, porque quanto mais você distribui, mais você tem. E é doido isso, né? Uma das coisas que eu acho como você falou lá no início, né? A história na minha época, né? Que às vezes a gente está ouvindo muito isso, né? Ultimamente. Na minha época, isso. Na minha época, não sei o que, não sei o que. Essa frase, eu realmente, assim, não gosto dela, não. Eu fico assim, ai, gente, me incomoda essa frase na minha época. Embora a gente, quando você fala do amor, né? Eu tenho pensado muito nisso. Porque eu sou uma pessoa assim, eu vou falar, eu te amo, para mim é fácil, mas entender o amor é muito difícil, porque eu vejo assim, a palavra, como você falou, muito banalizada às vezes. Mas como que a gente está tendo que pensar nesse amor hoje em dia, né? Porque do mesmo jeito que você estava falando lá das taras, né? Que a gente está da situação mulher, LGBT, pretos, e todas essas situações, né, muçulmanos e tal, e a gente está vendo coisas, às vezes, mundiais, falando a nível mundial, né, que assusta, né, que você vira e fala assim, eu nunca pensei que eu ia ouvir isso novamente, eu nunca pensei que eu ia viver isso, eu nunca pensei que eu veria alguém defendendo essa tese ou aquela tese que a gente já achava que estava, né? Para trás. E aí a gente pensa assim, a única coisa que a gente pode fazer agora mesmo é irradiar amor, né? Essa coisa do amor e buscar de dentro da gente alguma coisa muito nesse sentido, para cada informação, para cada notícia, para cada coisa, a gente pensar naqueles com amor, né? Não com esse julgamento. Eu tenho pensado muito nisso, que algumas figuras que são assim, né? Que você vira e fala assim, quando você ouve, você já até arrepia. Aí eu falo assim, não, eu tenho que pensar em amor, eu tenho que pensar que jogar amor para eles, jogar amor para esses governantes, para essas pessoas que às vezes estão propagando coisas que você nunca imaginou que seriam propagadas novamente. Vamos pensar em amor para eles, mais amor para eles, mais amor para eles, porque é meio assustador tudo isso, né? Esse momento. Essa coisa que o Paulo falou, né? Quanto mais você dá amor, entrega, mais você tem. É o princípio do fim do egoísmo, né? Porque a gente não precisa guardar nada para a gente. E tudo que a gente tem, a gente pode compartilhar. Porque os outros vão aprender a compartilhar também. E quando tudo for de todos, não vai faltar para ninguém.